Querida igreja, saudações em Cristo. Abra, por gentileza, a sua Bíblia em Gênesis 50, versos do 19 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Bondoso Deus e Pai eterno, abençoa a entrega da Tua santa palavra, em nome e no amor de Cristo. Amém. Aprenda com José. José tem uma história fantástica na palavra de Deus, uma das histórias mais fascinantes. Em José, nós temos traços e tipos do Senhor Jesus Cristo. A história é bem conhecida. Israel se encontra no Egito, Jacó havia morrido e os irmãos de José temeram por suas vidas, conforme o verso de número 15. E assim enviam um mensageiro a José para interceder por eles. José se comove enquanto o mensageiro lhe fala, verso de número 17. Seus irmãos chegam e se prostram diante dele, dizendo: Eis que nós somos teus servos. Observe no verso 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. O que se segue tem lições dadas por José que devemos aprender e aplicar à nossa vida. No verso 19, José fala as seguintes palavras: Deixo com Deus a maldade sofrida, ou a vingança pertence a Deus, ele trata com o ofensor. Em Romanos capítulo 12, verso 19, é dito o seguinte: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. José confia verdadeiramente no juízo de Deus. Ele sabe que o Senhor é um Deus vingador. O Salmo 94, verso 1 diz: O Senhor, Deus da vingança, o Deus da vingança resplandece. José está dizendo a seus irmãos: Não temam, eu não vou tomar vingança dos atos de vocês. Vou fazer o que Deus diz, o que ensina a sua palavra. A vingança pertence a Ele. Ele é um Deus vingador. Vocês vão colher o que semearam, mas não por minhas mãos. Eu não tomarei o lugar de Deus, executando vingança contra vós. Não vou tomar o lugar do Senhor, esperarei nele e sei que Deus agirá. É conforme diz o Salmo de número 37, verso 5, irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando José diz: Acaso estou em lugar de Deus? Quando faz esta pergunta, é uma expressão cheia de profundidade. É como se ele estivesse dizendo: Não vou assumir o lugar de Deus. Não tomarei a frente dele. Não vou fazer o que convém a Deus fazer. Eu aguardarei a vingança do Senhor. José deixa Deus acertar contas com aqueles que lhe fizeram o mal. Assim, deixa com Deus a maldade sofrida, meu irmão. Entrega a Deus tudo quanto você tem sofrido por mãos de terceiros.
É claro que sofremos o mal, somos traídos, caluniados, afrontados, passamos por violência e acusação. A história de perseguição e de afronta faz parte da história do povo de Deus, mas nunca nos é mandado tomarmos o lugar de Deus e exercermos a vingança. José é bem claro: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Ou, noutras palavras, deixa Deus acertar as contas com aqueles que te fizeram o mal. Aprenda isto com José. Mas existe uma outra lição, e esta se encontra no verso de número 20, quando lemos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aprendemos com José que deixe com Deus a maldade sofrida. Aprendemos agora no verso de número 20 o seguinte: veja o propósito de Deus na maldade sofrida. Tudo concorreu para o seu bem. José compreende que tudo quanto aconteceu, e a jornada foi difícil, foi muito árdua, ele compreende que existia um propósito, e um propósito bondoso por parte de Deus. Tudo no final concorreu para o bem de José, para o bem da sua família, para o próprio bem da sua nação. Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E a lição aqui é bem clara: Deus reverteu o mal em bênção. E José captou, José viu o propósito divino na maldade de seus irmãos. Que coisa interessante, meus queridos. José consegue ver além da situação, além do presente. Consegue ver Deus agindo em tudo quanto aconteceu. Havia por trás de tudo a mão protetora de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 45 e veja os versos de 5 a 8. Gênesis 45 e versos de 5 a 8, mais uma vez, José falando com os seus irmãos, dando-se a conhecer e dizendo: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Que maneira excepcional, graciosa e espiritual de ver as coisas. Como conseguiu ver na maldade que sofreu, na prisão por onde andou e passou, pela acusação que sofreu, a mão protetora de Deus atuando. O propósito de Deus se cumprindo. Ou aquele ditado: há males que vêm para bem. Eis o caso aqui que podemos aplicar. Todo o sofrimento pelo qual José estava passando e passou tinha um propósito divino. A maldade foi um instrumento para os planos salvadores de Deus. E José entende isso, e não entendeu agora. No capítulo 45, se apresentando aos irmãos, dando-se a conhecer, fala deste propósito salvador do Senhor. Entende a mão do Senhor agindo para proteger ao seu povo.
Tudo se encontrava debaixo da estratégia divina. Tudo estava sob os planos de Deus. Planos que não conhecemos, que não sabemos, porque Deus tem a sua maneira de tratar, de agir, seus métodos variam, mas tudo dentro da sua perfeita e harmoniosa vontade. Não entendemos o espinho na carne, não entendemos e às vezes não aceitamos a prisão de José, a acusação injusta que ele sofreu, mas Deus sabia de todas as coisas. Tudo tinha um traçado e o traçado era divino. Tudo estava dentro do plano, do esquema de Deus. E José compreende isto. E agora, tanto quanto fez antes, José tira os olhos dos sofrimentos e foca nos resultados. Tira a mente das tragédias e atenta para as razões. Tira o porquê e se apega ao para quê. Para que Deus fez tudo isto? Para que Deus permitiu tudo isto? Tinha uma razão. E quando ele descobre o para que foi, diz a seus irmãos: vocês intentaram o mal, mas Deus tornou em bem. Eu não sei o que você passa, não sei o que passou, eu não sei o que havemos de sofrer, mas, irmãos, nada acontece por acaso. Deus não é pego de surpresa em nossos sofrimentos. Esta crise, esta pandemia mundial, o Senhor tem um plano, existe um propósito por trás de tudo isto. A mão divina está no controle de todas as coisas. O Covid-19 está sujeito a Deus e à ação de Deus. E aquilo que muitas vezes vem sobre nós como intento maligno, Deus reveste, Deus transforma, Deus torna em bem para a sua honra e para a sua glória e para que tudo concorra para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe a história de Jó. Satanás intentava o mal, destruir Jó, levar Jó à blasfêmia. Deus permitiu e o capítulo final mostra os resultados positivos e tudo termina em glória para Deus e também o bem-estar de Jó e toda a sua casa. Aprenda com José, deixe com Deus a maldade sofrida. Não use as suas mãos para tomar vingança. Deus é o vingador. Veja o propósito de Deus na maldade sofrida. E aprendemos no verso 21, uma outra lição. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José ensina, retribua com o bem a maldade sofrida. José não pagou mal por mal, nem injúria por injúria. 1 Pedro capítulo 3, verso de número 9, uma parte do verso diz, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria. Alguém já disse, olho por olho e o mundo inteiro ficará cego. Não fomos chamados para pagarmos mal por mal, injúria por injúria. É o que nós temos visto. O daquele lado acusa este e descarrega injúria sobre ele. O deste lado faz a mesma coisa e ninguém chega a um consenso. Estamos num momento que pede união, que pede coesão, oração. Não é hora de troca de acusações, nem de injúria por injúria e muito menos mal por mal. José, ele tem e demonstra a prática do perdão. E com esta demonstração prática de perdão, ele não paga mal
com o mal, ele paga o mal com o bem. Ele promoveu a paz no coração de seus irmãos. Olha o que ele diz no início do verso 21. Não temais, não fiquem assustados, temerosos, acuados pelo medo. Pronto, é isto, irmãos. O inimigo, às vezes, espera de nós uma ação no mesmo nível da dele. Eleve o padrão. Não pague mal por mal, injúria por injúria, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. De maneira nenhuma. Aprenda com José. Não temais. Não se assustem, esperando que agora eu vou me vingar. Não fiquem perplexos, esperando da minha mão punição. Os irmãos imaginavam, o pai Jacó faleceu e talvez José só estava esperando isto para exercer a sua vingança. Mas José chega e transmite uma palavra pacífica ao coração de seus irmãos, não temais, e garantiu assisti-los juntamente com suas famílias. Continua o verso, ele diz, ele consolou a seus irmãos da seguinte maneira, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E ele consolou seus irmãos, falando a seus corações. O texto diz, assim os consolou e lhes falou ao coração. O momento era difícil para os irmãos de José, mas a mensagem de José trouxe conforto a seus corações e os consolou. Neste período difícil que estamos vivendo, meus irmãos, não é hora para tiroteio de palavras e de acusações. Embora até eu tenha vontade de participar deste tiroteio, porque eu tenho também, tanto quanto você que me ouve, as minhas opiniões, os meus gracejos, as minhas indiretas para soltá-las. Mas vai ajudar em quê? Olhem a atitude de José. É hora de confortar corações. O que nós precisamos não é de procurar culpados, principalmente os líderes, principalmente a liderança desta nação. Não é procurar culpados, não é hora de tiroteio de palavras, de troca de acusações, não é hora de provar quem está errado e quem está certo. É hora de confortar corações. É hora de trazer uma mensagem da palavra de Deus de esperança. É hora de se alicerçar na palavra de Deus, de ter como fundamento Deus e entender que, segundo a sua perfeita vontade, seremos ajudados por Ele. É hora de enfrentar esta crise usando o exemplo de José. Retribuir com o bem a maldade sofrida. Confortar os corações. É hora de dizer não temais. É hora de garantir assistência. É hora de consolar corações. O momento é difícil e pede esta estratégia, esta atitude de cada um de nós. De cima para baixo e de baixo para cima. Da liderança para os subordinados, dos subordinados à liderança. Não importa, a atitude deve ser esta. A mensagem de José toca o coração de seus irmãos e consola a seus irmãos. Assim, José procede como mais tarde Salomão exortou. Provérbios 25, 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Foi isto que José fez. Estavam esperando a mão da lei. Estavam esperando da parte de José a mão pesada da vingança. Estavam esperando o que qualquer um, no sentido horizontal,
iria fazer: retribuir, vingar-se, fazer com que eles pagassem todo o sofrimento, toda a dor que José passou. Achavam que tinha mágoa guardada, enclausurada ali, esperando só o momento de vir à tona e ser exercida esta vingança. Mas José cumpre o que mais tarde Salomão escreveria: deu pão para aqueles que um dia foram seus inimigos, para aqueles que um dia o fizeram padecer, deu água para eles, e também o que mais tarde Paulo escreveu a cada um de nós, Romanos 12, 20. Antes, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Irmãos, a Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pelas consolações e esperança provenientes das Escrituras, tenhamos paz. Olha o que foi escrito para nós, a história de José. E o que esta história nos ensina? Olhem a atitude de José e vejam José como mestre. O que podemos aprender de José? Lições práticas para a nossa vida cristã. José viveu cerca de 1.600 anos antes de Cristo. E ele diz para cada um de nós: você que sofreu uma maldade, você que vem sofrendo a maldade, você que não consegue esquecer a maldade sofrida, a acusação, a traição, a violência, faça o seguinte: deixe com Deus a maldade sofrida. Deus sabe surrar como ninguém. Entrega para Deus. Veja o propósito de Deus na maldade sofrida. Por que Ele permite? E saiba que o mais importante, seja com maldade ou sem maldade, sofrendo ou não sofrendo maldade, o importante é estarmos dentro dos propósitos de Deus, da sua perfeita vontade. E retribua com o bem a maldade que sofreu. Não desça ao nível do seu inimigo. Alguém disse: se você sofreu uma injustiça, não cometa também uma injustiça, para não serem dois homens fazendo injustiça. Basta um. E mesmo assim, para quem foi injusto com você, pague com o bem a maldade sofrida. Assista ao seu inimigo se ele precisar. Perdoe se ele te procurar. Tenha uma palavra de conforto, de consolo, bíblica, de perdão, de restauração para aquele que te fez a maldade. Esta é a minha palavra nesta hora, meus queridos, para cada um. Deus vos abençoe. Deus vos guarde pelo seu poder. Mas possa eu lembrar